Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o programa Arquitetura e Design. E hoje com a participação especial do arquiteto Sérgio Roberto Parada. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado. É uma honra conversar contigo, conhecer um pouco da tua história e da tua carreira. Com o maior prazer. Sérgio, que é formado pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado no México, trabalhos pelo todo o Brasil e mundo. É isso mesmo, Sérgio? Algumas coisas. E atualmente coordena um estúdio do Associados Arquitetos com sede em Brasília. Brasília. Conta-nos mais. Bom, o nosso escritório continua em Brasília. Como eu falo para os meus colegas, a gente está passando por uma fase difícil, crítica, porque o país passa por isso, né? Nós temos um vínculo, um pensamento sobre arquitetura que sai fora, por exemplo, um pouco do mercado tradicional da arquitetura, que seria o mercado imobiliário, etc., alguma parte do mercado de governo também. Então, a gente ficou muito restrito. E, na atual conjuntura, eu quero me dar o direito, ou seja, eu não quero me sujeitar a entrar no mercado que eu antes não tinha esse acesso. Então a gente continua lá na luta, na expectativa, acho que a gente sempre tem que ter esperança, a gente sempre tem que ter... Mas é um momento difícil, mas o escritório está lá, nosso escritório, nosso estúdio, que é Sérgio Parada Arquitetos Associados, tentando ver se a gente sobrevive a mais essa maré brasileira. E Sérgio, e com o que você trabalha? Nós trabalhamos agora, por exemplo, agora no mercado, o que a gente está fazendo? A gente estava esperando fazer um projeto em São Paulo, muito interessante. No entanto, envolveu uma dessas empresas que está aí envolvida com esse negócio da Petrobras, etc. Ou seja, a empresa fechou. Ela fechou tudo aquilo que ia fazer de investimentos, etc. nessa área. Então, nós paramos com isso. E nós estamos praticamente dedicados mais a uma série de trabalhos privados em Brasília, que é de um shopping ligado à área de design e arquitetura, que chama-se Casa Parque. E nesse shopping, que já foi feito há muitos anos, ele já existe há muitos anos, ele criou em volta dele algo muito interessante, porque todas as atividades ligadas à arquitetura, ao design e ao design de interiores se realiza dentro desse shopping. Então, os proprietários nos chamaram para ajudá-los a fazer uma readequação da arquitetura, do redesenho de alguns equipamentos e tal. Então, isso é muito interessante. Esse é o trabalho que a gente está fazendo agora com muita vontade mesmo. E no escritório, vocês trabalham também com acadêmicos? Trabalhamos, sempre trabalhamos. Nesse momento nós estamos sem os estagiários, mas sempre tivemos estagiários até a final do ano passado. E é engraçado porque dos estagiários que nós tínhamos, 2 tinham voltado deste programa de governo que os estudantes vão para o exterior. Como é que é o nome desse programa? Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira. Uma das estagiárias, tinha ido à França, a outra estava também na França, mas em Paris, e o outro estagiário, que inclusive é sobrinho do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Haroldo, estava em Londres. Então a gente congrega esse tipo de pessoas que têm pensamentos e têm essa desenvoltura e essa coisa que é muito importante para a arquitetura, que se chama ter a cabeça cosmopolita. Ou seja, se você não tem a capacidade financeira, que às vezes nós não temos, Sim, de estar num outro sítio, de estar numa outra realidade, mas as pessoas que estão estudando, eu estou falando da arquitetura porque é minha área, o designer, etc., tem que ter essa cabeça cosmopolita, porque hoje a possibilidade é grande, pelos meios de comunicação que nós temos, etc. Então, quando você pega um jovem que teve a oportunidade de estar fora do país e volta para o seu país de origem, ele vem com a cabeça... e vem com a cabeça a mil, e isso é muito interessante, isso para mim sempre me atraiu. Então nós temos esse tipo de vínculo, sim. Legal. Nós temos isso. E conta pra gente a tua experiência fora do Brasil. Olha, a minha experiência fora do Brasil
Não são tantas, são algumas, mas a primeira experiência fora do Brasil começou quando eu fui fazer meu mestrado fora do Brasil, num país que nós pouco conhecemos, que é o México. Nós, brasileiros, conhecemos poucos países latino-americanos. Nós estamos de costas para eles. Agora, nos últimos anos, tem mudado um pouco isso, porque nós sempre fomos assim virados para a Europa, Estados Unidos, etc. Mas no continente latino-americano, temos colegas e pessoas excepcionais que fazem trabalhos maravilhosos e eles estão fazendo ainda. Você vai no Chile, você vê isso. Vai na Colômbia, você vê isso. Você vai no México, você vê isso. Enfim, você consegue descobrir nesses territórios pessoas com potencial enorme, enorme. Então, para mim, esse vínculo com o exterior começou quando eu estive no México. Aí eu comecei entrar em contato, mais ou menos o que eu já descrevi algumas vezes, contato com uma civilização onde teve Otávio Paz, que é um grande escritor, ou teve Frida Kahlo, o Diego Rivera, os grandes muralistas. Isso é uma coisa maravilhosa que nós aqui ignoramos, e eles têm. No entanto, eles não ignoram a existência do país, do nosso. E nós ignorávamos. Tanto que quando eu cheguei lá, na minha ignorância, eu lembro que o avião estava descendo na cidade do México, que já era uma das maiores cidades do mundo. Eu dizia assim, nossa, mas aqui tem engarrafamento de carros, aquelas coisas e tal. Aqui tem carros? Porque eu não tinha, porque no meu imaginário, eu estou falando isso de 30 anos atrás, era gente com sombreiro. E não é isso. Então, a América Latina te deu isso. Daí, com essa oportunidade, eu comecei a ter vínculos com colegas de várias partes do mundo. E aí você começa a se expandir e começa a ter esses pensamentos um pouquinho mais aprimorados em relação a outras culturas. E assim tudo começou. E como que os projetos de aeroportos também, né? Como é que você trabalhou? Como que chegou até isso? Chegou a isso porque eu comecei, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa empresa multidisciplinar muito grande, que foi convidada por uma outra empresa que tinha ganho uma licitação para fazer o projeto do Aeroporto Internacional de Brasília na época. Estou falando de 1990, isso já faz 30 e tantos anos. E eu era um arquiteto considerado ainda jovem, tinha 38 anos, é muito jovem para ser arquiteto. E aí a empresa que eu trabalhava de projetos disse assim, nós temos uma área de arquitetura, mas era uma área de arquitetura liderada por mim, que era muito jovem ainda. Olha. E eu tive que mostrar a eles que eu tinha a capacidade de poder pensar num projeto com essas dimensões. Então eu tive que estudar muito. Você vê que o tema aeroportos era um tema que, desde a época da faculdade, sempre me atraiu muito, sempre tinha uma atração muito grande por isso. Então aí eu comecei a desenvolver e mostrei os projetos em São Paulo, não para a empresa de projeto, mas para a empresa que nos contratou. E aí os engenheiros, os chefes, os diretores olharam e disseram, que interessante isso. E aí comecei a entrar nessa área de aeroportos. Nisso tudo, eu acho que tem no Brasil mais de 19 projetos que nós fizemos, só que construído tem 3, semi-construídos. É Brasília, Belém do Pará, de Natal, que é o antigo, porque agora fizeram um novo, e uma metade de um aeroporto em Cuiabá, que nunca concluíram. E para você ter uma ideia de todos esses aeroportos, 2 deles eu estou com um processo na justiça, por questões de direito autoral. Porque nós também ainda não temos a cultura no país de imaginar que a arquitetura é cultura também. Claro. E você tem que respeitar aquilo que você faz. Quando, nos anos dos idos de 1990, quando disseram para mim, olha, você vai fazer a ampliação do aeroporto de Brasília. Imagina, a capital do país. Daí eu fiquei pensando, eu já sabia da crise que tinha dado anos anteriores, porque o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer tinha sido negado pelo governo militar, porque na suprema capacidade de pensamento dos militares da época, diziam que lugar de arquiteto comunista era em Moscou.
Então, não sabia discernir o que é a capacidade técnica do que é convicção política, que cada um pode ter a que queira. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí chegou o projeto. Independente dos meus diretores, a primeira coisa que eu fui fazer é ver quem era o autor daquele projeto que estava construído, porque eu disse assim, eu tenho que chamar esse colega e dizer a ele que eu vou mexer no projeto dele, se ele permite, senão ele entra na equipe junto. Eu só tive a liberdade de fazer o que eu queria fazer na hora que soube que aquele colega já era falecido e não tinha escritório. Então aí, pela nossa lei, a nossa legislação de direito autoral da época, onde a gente ainda não tinha o Conselho de Arquitetura, mas era o CONF, que era uma reunião dos CREAs, já dizia isso, que você só pode intervir no projeto de um outro técnico na hora que ele estiver falecido, ou não estiver atuando, ou te dá a liberdade por escrito. E assim que eu fiz. E aí fui desenvolvendo esses projetos e tal, até que chegou na China. Na China, fomos consorciados com uma empresa chinesa a desenvolver um projeto em Wuxi. E desse projeto foi um concurso fechado, porque lá eles têm essa forma de concurso fechado. Fechado significa que são alguns convidados. Sim. Na época eram convidados 5 escritórios, dos que eu me lembro era o escritório, um grande escritório inglês do arquiteto Norman Foster, outro escritório inglês é Watkins, que fez aquele prédio conhecido lá nos Emirados Árabes, parece uma vela, aquele prédio. Tinha outro escritório japonês, enfim, era um grupo de escritórios e nós. Então, você imagina que na primeira reunião, eu numa mesa, antes de visitar o sítio, com aquele grupo, eu fiquei um pouco apavorado, né? Porque primeiro... Posso imaginar. Aí surgiu que a forma deles verem os projetos é diferente dos brasileiros, que eles viam um conjunto, não é só a arquitetura, é arquitetura, tecnologias, etc. E aí nós fomos selecionados em primeiro lugar. E aí nos chamaram e a gente começou a desenvolver este projeto para a China. Mas que chegou até um determinado nível, porque os chineses têm uma filosofia que para nós é de conhecimento nosso, mas é um pouco estranho. Eles também não respeitam o direito autoral. Daí, de repente, o projeto que hoje está construído, segundo um colega que viu pelo Google, porque agora a gente tem esse tal do Google, que a gente vê a vida de todo mundo, né? Outro dia eu olhei no Google e vi o Palácio de Buckingham e via a rainha Elizabeth nua, pelo Google, sabe? Então, o que acontece? Vi que o projeto nosso tinha sido misturado com o projeto do Foster. Os dois, e eles construíram a revelia. E aí? E aí que lá não existe justiça, lá não tem como você entrar na justiça, essas coisas. Perdeu. Daí perdemos essa oportunidade, mas fizemos. Tive 2 vezes na China, discutindo esses trabalhos, etc. Outro trabalho que foi feito muito interessante, que é um trabalho de uma outra escala, menor, é residencial, foi para a ex-embaixadora do México no Brasil, a embaixadora Cecília Soto, que era uma mulher, é uma mulher extremamente culta. Ela já tinha sido candidata à presidência, inclusive, do país dela, do México e tal, e nós nos tornamos muito amigos. Então, como tinha um arquiteto muito bom, que faleceu recentemente no México, chamado Ricardo Legorreta, o Ricardo fez alguns projetos aqui no Brasil. Daí ela disse assim, eu vou querer que a minha casa seja feita por você. Uma casa lá no interior, lá no norte do México. E aí ela me convidou e eu fui para lá, para ver uma casa que ela queria, uma casa geminada, porque na realidade não era para ela, era para os 2 filhos, numa cidade cuja temperatura média é 45 graus, é quente demais, quente. E é uma experiência também muito interessante. Foi uma experiência muito interessante em desenvolver um projeto desse para aquele país. Que legal. Sérgio, você acabou de lançar um livro, né? Sonhos e Realidades, Arquitetura. 11 mais 11. Da onde que surgiu a inspiração para escrever ele? A partir do quê? Olha, eu sempre pensei em escrever sobre esse tema.
E várias editoras de São Paulo, porque as editoras, em realidade, a maioria das editoras e que tem essa vertente para a arte, para a arquitetura e tal, estão em São Paulo. Nós temos em Brasília, como vocês devem ter aqui e tal, mas as grandes editoras estão em São Paulo. Então, algumas delas ligavam para mim, dizendo assim, olha, precisamos lançar um livro de um arquiteto aí de Brasília, alguma coisa assim. E eu sempre caía fora, porque eu sei que fazer o livro não é só escrever. Não. Tem todo um processo que é muito complexo, desde o processo de você angariar o dinheiro para fazer, que é muito difícil. Até que essa editora que fez esse livro, a JJ Carol, foram mais convincentes. Então eles chegaram para mim e disseram, vamos fazer? Você tem que fazer, está na hora. Eu disse assim, então tá bom. Daí íamos começar com a parte descritiva, que ia ser feita por uma colega de São Paulo. Uma colega que escreve para a revista Projeto Design, inclusive, que é excelente, tem uma redação maravilhosa e tal. Aí ela estava com alguns problemas que não pôde escrever. Aí eu disse assim, sabe o que? Eu vou escrever. Porque eu sei mais da minha história do que eu Com dizer certeza. para uma pessoa e aquela pessoa escrever. E eu vou querer fazer eu quero fazer o seguinte livro. Eu não quero um livro de arquitetura, como muitos que você vê, que são basicamente fotografias. Porque a fotografia mostra a qualidade do fotógrafo. Porque às vezes a arquitetura não tem aquele valor todo que está ali naquela fotografia. Fotografia é mais valiosa do que a arquitetura. Então eu não quero um livro. Também não quero um livro teórico, só teórico. Eu quero um livro que um leigo possa pegar e ler e tal. Aí eu pensei nesse tema do 11 mais 11, onde 11 projetos, eu falo que esses 11 projetos são os sonhos, que são projetos que a gente, como arquiteto, ainda teve a liberdade de pensar e riscar sem ser construído. Porque desta etapa de onde ele está pensando para você transformar aquele projeto em arquitetura, que é a obra feita, tem aí um processo. Sim. E daí quando você chega para desenvolver o projeto para ser construído, é outra coisa. Aí eu chamo realidade. Então eu pensei nesse tema e disse assim, também eu vou querer que tenha a participação de alguns colegas, e lembrei de um grande amigo meu que já faleceu, que é o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, porque o Lelé é uma viagem que eu fiz com ele, num outro livro que eu fiz. Eu disse, Lelé, eu queria que você tivesse feito o prefácio. E ele disse, por que você não pediu? Eu disse, não, você anda muito ocupado e tal. Ele disse, não, mas eu quero fazer do próximo. Daí ele escreveu o prefácio, pouco antes dele falecer. E Conseguiu colocar, consegui então. colocar. Que legal. E consegui colocar 4 apresentações que para mim são fundamentais. Uma é de um arquiteto paranaense, na realidade é catarinense, mas radicado no Paraná, que foi um dos pioneiros do modernismo no Paraná, que é o professor que também faleceu ano passado, o professor Elgson, que eu trabalhei com ele durante o meu tempo todo de faculdade, e ele fez questão de escrever um texto. Outra é uma arquiteta fenomenal, que hoje eu acho que ela é um ícone na área da arquitetura paisagística no Brasil, que é a arquiteta Rosa Clias, que é de São Paulo, que tem obras impressionantes, tem o Vale do Anhangabaú, a Avenida Paulista, antes da transformação que houve, era dela, o Parque das Esculturas em Salvador, tem vários parques lá no norte, fez o primeiro plano diretor urbano paisagístico, que foi em São Luís. Então a Rosa, eu trabalho muito com ela. Ela é uma senhora que já tem 80 e poucos anos, então eu tenho muito apreço por essas pessoas, porque elas têm o que nos dizer. Porque a idade tem aquilo que nos passar, a vivência, né? E a Rosa também escreveu um texto. Outra é uma arquiteta também maravilhosa, que eu acho que ela é a mãe também da arquitetura da luz, que é do Lighting Design, que é a Esther Stiller, também de São Paulo, a Rosa também de São Paulo, e que a Esther fez questão de escrever que, para mim, é um dos textos mais bonitos, porque ela diz no texto dela que ela deixou de ser uma protagonista para ser uma operária da arquitetura, ou seja, ela vai nas pranchetas dos arquitetos para entender. E ela disse assim, e quanta vaidade a gente tem que administrar. E é verdade, porque o arquiteto é muito vaidoso. Sim.
E outra arquiteta, que também eu trabalhei com ela logo no início da minha carreira, em Curitiba, que é uma arquiteta italiana, que é professora lá em Curitiba, que é a Maria Luísa Piermartini, conhecida como Isa. E eu queria que a Isa escrevesse alguma coisa, porque ela foi a primeira pessoa que, quando eu saí do escritório do professor Elson, me acolheu como um partícipe da equipe dela. Que E bacana. aí eu consegui reunir esse grupo aí. Que delícia. Curiosa para ver aonde que encontra o teu livro. O livro, todas as livrarias secundárias tem aqui, inclusive na Cultura, que aqui não sei se deve ter ou não, a Livraria Cultura, e também pelo site da JJ Carol você consegue. Ok. E Sérgio, está acontecendo a semana acadêmica, né? Então, tem várias oficinas e palestras, inclusive você vai participar na aula magna de uma delas. E como é que é para você esse contato com eles que estão aí começando, que tem todo o futuro? Como é compartilhar as suas experiências com eles? Olha, eu gosto muito disso. Eu gosto muito. Eu acho que a gente tem uma dívida. Eu me acho uma certa dívida pelo seguinte: você sabe que a gente vive num país de muitas desigualdades. Verdade. E eu sempre fui de uma família modesta, uma família que trabalhou desde cedo para poder sobreviver e tal. E consegui fazer um curso superior neste país, numa escola pública, que era a Universidade Federal do Paraná, aonde eu tive a oportunidade que talvez poucos no país têm, de conviver numa escola de nível superior, pública, e enfim, aonde que nesse país dessas desigualdades me sustentaram lá dentro durante aqueles anos. Então, eu nunca me nego a poder participar quando tem jovens, porque eu acho que, claro que nem tudo que eu digo é verdade. Muitas coisas são coisas da minha cabeça, mas aí as pessoas têm que ter a triagem e ver o que serve daquilo que não serve. E isso os jovens sabem fazer bem. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu jamais me negaria, só assim no último caso, no último recurso, por eu não poder, por certo... Há um mês atrás eu tinha sido operado, fiquei preocupado de dizer assim, gente, eu tenho que ir para... Daí eu até liguei para a minha secretária e disse, quando é que é a minha ida a Cascavel? Porque eu estava pensando que era no mês passado. Uau. Eu disse assim, eu não vou poder ir, porque eu estava me restabelecendo, entende? Então, quando ela disse, não, é só em maio, eu disse, que ótimo. Então, para mim, um convite desse para vir aqui, como eu sou convidado em várias universidades, não só no Brasil como fora, eu me sinto muito feliz de estar em contato, porque eu acho que o jovem tem algo que a gente vai perdendo com a maturidade, porque nós vamos ficando muito sérios. Nós vamos ficando muito racionais, nós somos racionais muito. E a juventude ainda tem uma certa parte de irracionalidade, ou de loucuras, ou de coisas assim, que a gente tem que saber apreciar. Então, eu acho muito interessante isso, eu gosto disso. Que legal. E vai ser uma experiência enorme para ele, certeza. Tomara. Sérgio, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a tua presença. Foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada pela oportunidade que me deu de te conhecer e conversar contigo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço estar aqui. Agradeço a todo esse pessoal da universidade, professores, alunos, todos que me convidaram a vir aqui, ter esse contato. Para mim isso é maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. E boa sorte. Obrigado. E é isso, gente. O programa chega ao fim. Nós nos vemos numa próxima edição com um novo tema e um novo convidado. Até lá. Tchau!